Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Mais uma vez, estamos aqui para estudar esse assunto maravilhoso da lição da Escola Sabatina com o tema Somos a Igreja do Deus Vivo. Irmãos, quando a gente vai para a história da igreja, e lembrando de forma bem superficial de como se originou, logo no capítulo 25 de Êxodo, Deus chega para Moisés e fala assim: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Deus sempre quis relacionamento. Deus sempre quis uma relação mais estreita, mais entrelaçada conosco. É tanto que logo no início de Gênesis é dito que Adão tinha encontros com Deus, né? Na viração do dia ele chegava a estar ali presente. E Ellen White confirma de que, vez após outra, Deus se relacionava com seus filhos e os anjos vinham ali visivelmente. Não tinha nada que interpusesse entre Adão e Eva e Deus, entre Adão e Eva e os anjos. Porém, quando entra o pecado, há um afastamento. E esse afastamento faz com que inicialmente o ser humano se encontre em uma situação desfavorável diante de Deus. Mas ainda assim, Deus não deixa de querer se encontrar com o seu povo. E aí em seguida ele procura Adão. Né? Adão, onde estás? Acontece a mesma coisa com Caim. Caim mata o seu irmão e se esconde, vamos dizer assim. Ele pergunta assim: Caim, o que aconteceu? O que foi que houve? Cadê o teu irmão Abel? Aí ele vai mais uma vez. É Deus que sempre procura. Irmãos, na teologia da salvação, não é o ser humano buscando a Deus, mas é Deus buscando o ser humano. Por isso que a gente deve se deixar ser encontrado por Ele, se deixar com que Ele nos encontre. Claro que Ele sabe onde estamos, mas eu não me deixo ser encontrado por Ele. Eu coloco minhas razões, minhas lógicas, minha forma de enxergar certas coisas que dificulta a atuação de Deus na minha vida. Por mais que Ele seja onipotente, Ele não vai me forçar a aceitá-lo. E quando eu vejo aqui que nós somos a igreja do Deus vivo, mais adiante ele diz, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o termo tabernáculo quer dizer habitação, ou seja, morada. Mas é uma morada que não é uma estadia, mas é uma morada permanente. E no Novo Testamento nós encontramos também a mesma expressão. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tanto na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, quanto no capítulo 6, ele faz menção à mesma coisa. Então, assim, o interesse de Deus é um relacionamento. E essa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, ele fala muito sobre isso. Me chama a atenção que aqui é descrito pelo menos, no mínimo, umas 4 vezes no capítulo 3, sobre o mistério de Deus. E qual era o mistério de Deus? O mistério de Deus aqui, que ele fala que antes foi oculto, e o sentido de mistério quer dizer segredo, algo não exposto até então, mas não no sentido de algo indecifrável. Mistério no sentido de algo que não tem explicação, mas o sentido é de segredo, algo que foi guardado, que foi oculto, mas que foi revelado. E na revelação, Paulo começa então a dar a sua descrição, que judeus e gentios iriam habitar juntos, coisa que era impossível, não tinha como. Isso de fato era um mistério. É como se você chegasse a dizer que, exemplo, hoje, lamentavelmente, alguns cristãos se gladeiam entre si, por o fato de ser denominações diferentes. Ah, o povo da católica é isso e isso. Ah, mas o povo da adventista é assim assim. E quando menos se espera, tá lá os dois juntos. Como assim entender que eles estão se relacionando ali? Isso é só uma ilustração, tá? Não estou dizendo que há uma briga entre os adventistas e os católicos, assim como também os testemunhos de Jeová e os da Assembleia, enfim. Não estou aqui intitulando, é só uma ilustração para entender de que, embora na visão dos outros isso pareça ser algo inimaginável, mas em Cristo a união acontece. E aqui especificamente Paulo fala, né? Porque agora judeus e gentios, olha só, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, e eu quero com que vocês me acompanhem aqui. Efésios, capítulo 3, falando sobre o mistério, o texto nos diz assim: e este é o mistério revelado. Só que antes, no verso 3, fala assim, ó: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou este mistério a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão deste mistério, a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Verso 6. Este é o segredo, ou é o mistério revelado tanto aos gentios como aos judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a mesma promessa em Cristo Jesus.
Então aqui Paulo está descrevendo, no capítulo 3, essa junção. Por isso, irmãos, eu tenho que entender que eu sou a igreja do Deus vivo. Eu não sou simplesmente um ser humano como qualquer um outro. E preste atenção no que eu quero dizer. Quando eu falo assim, o ser humano é como qualquer um outro, somos iguais em todos os sentidos. Mas quando nós vemos a importância que Deus nos deu de sermos a igreja do Deus vivo, sermos pessoas que tragam vida sem crítica, sem censura, sem julgamento. E eu falo isso a nível do que diz a Bíblia. Nós devemos ser portas para os outros. Portas abertas para que quando as pessoas nos encontrarem, encontrem em Cristo refúgio, como uma ponte que somos. E aqui eu entendo que Paulo estava descrevendo para com que eles fossem. E ele agradece a Deus aqui pela condição. Louva a Deus pelo seu testemunho. Quer dizer, ele então estava aqui engrandecendo a maneira como os efésios estavam procedendo. E aí ele começa agora a falar de que aquilo que se iniciou deveria ser permanecido para que houvesse entre ele e os demais uma boa relação, porque em Cristo todos são um. Aí depois ele entra na questão dos dons espirituais. O que me chama a atenção é que eu não devo ser um senhor de si a tal ponto do meu conhecimento, do meu intelecto, de que outras pessoas não possam ter acesso aos mesmos privilégios que Deus me deu, porque todos têm essa condição. Foi Cristo que nos deu. Não é um privilégio da Igreja Adventista ou de um grupo de pessoas específicas. Deus concedeu isso para todos. E aqui eu queria salientar a vocês um ponto que me chamou a atenção. Porque é importante e emocionante fazer parte da Igreja de Deus. Eu citei aqui para mim 7 pontos. Eu vou ler todos os 7 para vocês. Por se manifestar a bondade de Deus pela sua igreja, por nos trazer esperança, por nos desenvolver os dons, por nos proporcionar relacionamento com Deus e com o próximo, por nos resgatar diariamente. A igreja me faz entender que eu estou em um ambiente, que é um hospital, de restauração, e ela me resgata todos os dias. O 6º ponto, por nos mostrar igualdade. Não é o fato de eu estar na igreja que me torna melhor do que você. Ela me torna igual a você. E na mesma situação diante de Cristo, em meio à sua misericórdia e a sua bondade para conosco. E o 7º ponto, por saber que esse sempre foi parte do plano de Deus para com seus filhos. Deus sempre quis com que o povo de Deus fizesse parte de sua igreja. E ele fala aos Hebreus no capítulo 10, né? Não deixeis a congregação como é costume de alguns, principalmente quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então eu entendo aqui, irmãos, que a igreja de Deus é um ponto que me faz preparar cada vez mais para fazer parte do povo dele quando ele voltar. Eu não consigo ter comunhão com Deus desigrejado. Eu não tenho como compartilhar da minha fé ausente da igreja. Sendo nós templos de Deus, do Deus vivo, nós viveremos com essa vida para trazer vida e esperança para aqueles que nos rodeiam. Que Deus, portanto, nos confirme essa fé e nos faça ser coluna e baluarte da igreja do Deus vivo. Deus nos abençoe. Querido Pai Celestial, que o Senhor, Pai, nos conceda a bênção de reconhecermos que contigo somos vivos e vivos para trazer vida para outras pessoas. Nos dá a consciência, Pai, que nós somos templos do Senhor, morada do Espírito Santo, para que ele permaneça em nós e faça unicamente em nós a tua vontade. Dá-nos o teu perdão, permanece conosco, e obrigado pela dádiva de sermos chamados templos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos agradecidos, com o perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo com a graça e o cuidado de Deus. Até logo.